Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 7. Capítulo esse que a gente já falou um pouquinho sobre a ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Então, para dar continuidade hoje, vamos falar um pouquinho de geometria molecular. Então, para compreender as propriedades das substâncias moleculares, é necessário conhecer a sua composição elementar, as ligações entre os átomos e a geometria de suas moléculas. A geometria molecular é a forma como os átomos estão espacialmente dispostos na molécula. O que permite chegar à geometria molecular é um conjunto de informações que são obtidas por diferentes técnicas e métodos. Muitas vezes, essas informações são provenientes da observação de propriedades macroscópicas, como, por exemplo, a forma dos cristais, quando estes são bem formados, e também do uso de técnicas mais sofisticadas, como, por exemplo, a difração de raio-x, a microscopia eletrônica, entre outras. Então, a geometria molecular descreve como os núcleos dos átomos que constituem a molécula estão posicionados uns em relação aos outros. As representações mais comuns da geometria molecular são as que utilizam o modelo de bola-bastão, em que os átomos correspondem às esferas coloridas e as ligações químicas são representadas por hastes que unem essas esferas. Então, nada mais é do que a forma como a gente vai desenhar a molécula. E essa geometria molecular, ela vem de acordo com o modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, também conhecida por VSEPR, que é uma sigla em inglês. Os pares de elétrons localizados na camada de valência de um átomo devem distanciar-se o máximo possível um dos outros. Esses pares exercem repulsão entre si, não importando se eles participam de uma ligação covalente ou se estão livres. Então, nós vamos desenhar de forma com que esses pares de elétron estejam mais distante um dos outros. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, a molécula do tipo AX2, ou seja, um átomo central e mais dois ligantes, um átomo central e mais dois ligantes. Essas moléculas, elas podem ser desenhadas de uma forma linear ou de uma forma angular. Se o átomo central não possuir par de elétrons disponíveis, a molécula é linear. Então, vamos analisar aqui o nosso exemplo, que é a molécula de gás carbônico, CO2. Então, o átomo de carbono, que está localizada na camada 14, possui 4 elétrons na camada de valência, que são esses branquinhos aqui. 1, 2, 3, 4. Vai se ligar ao átomo de oxigênio, que possui 6 elétrons na camada de valência, que é o que está em verdinho. Então, tanto um quanto o outro, sozinho, se encontra na sua forma instável, necessitando, portanto, de uma ligação. Nesse caso, foi feita aqui a ligação covalente, onde tem o compartilhamento de elétrons. Observe que esse oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Fez aqui também o compartilhamento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? E o carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok também. Então, observe que o átomo central, todos os elétrons do átomo central foram ligados, foram compartilhados. Então, nesse caso, a gente desenha a molécula na sua forma linear. Vamos observar o exemplo aqui da molécula de água, H2O. O hidrogênio, um elétron, o hidrogênio, um elétron.
O oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência. Então, faz-se uma ligação covalente, o hidrogênio está ok, porque ele fica estável com 2 elétrons. Nesse caso aqui também. O oxigênio que tinha 6, 7, 8. Mas observem o átomo central. Ele tem esse par de elétrons e esse par de elétrons livre. Então, no modelo que a gente tem o átomo central ligado a outros dois e o átomo central, após ter feito a ligação, possui pares de elétrons não ligados, a gente desenha dessa fórmula angular. Para o modelinho AX3, ou seja, um átomo central ligado a outros 3 elementos. A molécula pode ser desenhada da forma trigonal plana ou da forma piramidal. É o mesmo raciocínio do anterior. Faça a ligação. Nesse caso, ó, o flúor possui 7 elétrons, então ele precisa compartilhar aqui. Fez tudo ligação covalente. Essa molécula é uma exceção, né? A regra do octeto, que a gente já viu na aula anterior. Então, o átomo central, todos os elétrons do átomo central estão ligados. Então, a gente desenha da forma trigonal plana. Diferentemente da molécula de NCl3, foi feito um compartilhamento aqui, outro aqui, outro aqui. Mas o átomo central possui elétrons livres. Nesse caso, ela é desenhado na sua geometria piramidal. O outro exemplo que eu trago para vocês é o modelinho AX4. Então, o átomo central ligado a outros 4 átomos. Nesse caso, a forma com que a gente vai distribuir os elétrons, de que ele fique mais afastado possível, é na sua forma tetraédrica. Só existe esse modelinho. O modelinho AX5. Bom, um exemplo que eu trouxe aqui é o fósforo Cl5. 3, 4, 5. Então, a forma é bipirâmide trigonal. E numa molécula AX6, então o átomo central ligado a mais 6 átomos, chamado de geometria octáedra. Então, vamos treinar um pouquinho. Dados compostos covalentes com as respectivas estruturas, pode-se afirmar que estão corretas. 1. BeH2. Então, a gente analisa aqui que é o modelinho AX2. Se todos os elétrons do átomo central estiverem compartilhados, vai ser linear. Se tiver elétrons livres, vai ser angular. Então, nesse caso, todos foram compartilhados, linear, verdadeiro. O modelinho AX4, CH4, a melhor forma de desenhar é a forma tetraédrica, verdadeiro. H2O é o modelinho AX2. Se todos forem compartilhados, linear. Se sobrar elétrons livres no átomo central, é angular, que é o caso, por isso falsa. BF3 e NH3 é o modelinho AX3. Se todos os elétrons do átomo central forem compartilhados, é uma trigonal plana. E se tiver elétrons livres, é uma piramidal. Então, nesse caso aqui está invertido. O BF3 é uma trigonal plana e o NH3 é uma piramidal. Mais um. As moléculas do CH4 e NH3 apresentam as seguintes geometrias, respectivamente. Essa é bem fácil, porque aqui a gente tem o modelinho AX4, que pode ser apenas tetraédrica. Então, a resposta ficou aqui bem na cara, né? E o modelinho NH3 é o modelinho AX3, elétrons livres, piramidal ou também conhecido como pirâmide triangular.
Ligações polares e apolares. Então, vamos ver aqui o exemplo. A molécula de HCl. Em vermelhinho é o elétron do hidrogênio e esses outros branquinhos aqui são 7 elétrons do cloro. Então, a gente já viu que o hidrogênio sozinho ele é instável e o cloro sozinho ele é instável. Então, eles precisam se ligar a outros elementos. Então, nesse caso, houve um compartilhamento de elétrons, então uma ligação covalente. Mas observem que existe diferença de eletronegatividade. Então, o elemento que possui mais elétrons, ele é considerado mais eletronegativo. Então, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, quando ocorrer a ligação deles, o cloro vai puxar para mais perto de si o elétron do hidrogênio. Observe o deslocamento. A região da ligação que apresenta maior densidade de elétrons é representada por esse símbolo negativo. A região com menor densidade eletrônica é representado positivamente. Então, a ligação entre os átomos de cloro e hidrogênio é chamada de ligação polar, porque tem diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes. O outro exemplo que eu trago para vocês é a molécula de H2. Então, um hidrogênio tem um elétron, o outro hidrogênio tem mais um elétron. Então, nesse caso, os dois átomos possuem a mesma eletronegatividade, ou seja, não possuem diferença de eletronegatividade. Então, a ligação entre os átomos de hidrogênio é apolar, pois não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos. Então, a gente viu a ligação entre átomos. Agora, vamos analisar a molécula como um todo. Se essa molécula é polar ou apolar. A polaridade de uma molécula que possui mais de dois átomos é expressa pelo vetor movimento de dipolo resultante. Vocês já devem ter visto isso na disciplina de física. Se essa resultante vetorial for nula, a molécula será apolar. Mas se essa resultante for diferente de zero, a molécula é polar. Vamos analisar aqui o primeiro exemplo, molécula de CO2. Então, a gente viu que o carbono, que está na família 14, tem 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio, na coluna 16, tem 6 elétrons na camada de valência. Tanto um quanto o outro sozinho se encontra na forma instável. Então, eles precisam se ligarem. Então, nesse caso aqui, está ocorrendo o compartilhamento aqui, o compartilhamento aqui e o compartilhamento aqui. Então, tem uma ligação covalente. Mas o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Então, existe diferença de eletronegatividade entre os átomos. Vamos desenhar aqui a setinha apontando para o átomo mais eletronegativo. Para cada ligação, agora a ligação desse lado, a mesma coisa. O oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. A resultante das forças é nula. Por quê? Forças de mesma intensidade, o mesmo tanto que está puxando para cá é o mesmo tanto que está puxando para cá, mesma direção, né? Tanto uma quanto a outra é linear, e de sentidos opostos, um para a direita e outro para a esquerda. Então, esse aqui anula com esse. Então, a resultante aqui é igual a zero. Então, a molécula de CO2 é uma molécula apolar. A molécula de água. Então, vamos lá. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência.
O hidrogênio tem 1. Então, eles sozinhos estão na sua forma instável. Ele faz uma ligação covalente aqui, faz uma ligação covalente aqui. Então, observem que no átomo central sobrou elétrons livres, por isso ele é desenhado dessa fórmula angular e não linear, que a gente viu no início da aula. A ligação aqui possui diferença de eletronegatividade. Então, a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio tem diferença de eletronegatividade, então é uma ligação polar. Agora, vamos analisar a molécula. A gente vai desenhar a setinha apontando para o átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio. E da outra ligação, a mesma coisa, é o oxigênio. Só para ficar mais fácil de ver a resultante, eu vou deslocar essa setinha para baixo, deslocar essa setinha para baixo e fazer a resultante. A resultante vetorial aqui é diferente de 0. Então, a molécula de água é uma molécula polar. Um exercício para vocês treinarem. Assinale a opção no qual as duas substâncias são apolares. Então, vocês vão analisar cada molécula. Então, a molécula de CH4, CCl4, tem geometria tetraédrica, que é o modelinho AX4, com todos os ligantes do carbono iguais, portanto, são apolares. Só para ficar claro, ó, o carbono aqui na forma plana, né? A gente desenha um hidrogênio para cá, outro para cá, forma tetraédrica. Então, esse anula com esse anula com esse. Então, a resultante aqui é igual a 0. A mesma coisa para o CCl4. Então, o CO2, que tem geometria linear, a gente já viu. Então, aqui o C, no meio, o oxigênio, dupla ligação, um puxa para cá, outro puxa para cá. Esse anula com esse, resultante também igual a 0. Então, também é uma molécula apolar. N2, O2, Cl2 são substâncias simples, portanto, são apolares. Não existe diferença de eletronegatividade. Sempre vai ser apolar. Então, com isso, a alternativa correta é a letra D. Com isso, vocês vão fazer as atividades que se encontram na página 142, exercício 12, 14 e 15, página 145, exercício 23, e na página 146, o 26, 27 e 28. Até a próxima aula, onde faremos a correção dessas atividades e sanaremos as dúvidas. Um abraço a todos.